Olá, meu nome é Gabriele Barbosa Ramos, eu sou aluna do curso de Ciências Atuariais pela Universidade Federal de São Paulo e este vídeo foi elaborado sob orientação do professor Luiz Augusto Maluf, como parte da unidade curricular Análise de Dados Aplicada, cursada por mim no segundo semestre de 2024. Neste vídeo, iremos apresentar o cálculo e análise do valor em risco e o VAR da ação VI23, que pertence à Telefônica Brasil, para uma posição comprada no dia 28 do 11, estimando a perda máxima esperada para 1, 10 e 30 dias de manutenção da posição utilizando-se do método GART. Todos os métodos utilizados nessa análise foram coletados no Yahoo Finance e desenvolvidos com a linguagem de programação IR. O GART é o modelo não linear utilizado para prever a volatilidade e o retorno dos ativos no mercado financeiro. Esta é a fórmula que vamos utilizar para a base dos nossos cálculos e ela é baseada nos estudos de Moretti em 2011 e Maluf e Asano em 2019. O VAR vai mensurar a perda máxima admitida para uma aplicação em um determinado tempo sobre uma dada probabilidade. Aqui estão as principais fórmulas que vamos utilizar no nosso cálculo e, diante disso, vamos apresentar alguns resultados obtidos. Inicialmente, trouxemos dois gráficos que representam as oscilações e as cotações dos retornos. E o primeiro teste realizado é a partir da função de autocorrelação que vai nos ajudar a identificar se os dados são estacionários, ou seja, se eles apresentam oscilações ao redor de uma média e variância constante. O primeiro gráfico, SF das cotações, é possível notar que a série de cotações não é estacionária, pois os valores das autocorrelações não decaem para zero com o aumento da defasagem temporal. No segundo gráfico, SF dos retornos, podemos notar que a série de retornos é estacionária, pois os valores de autocorrelações tendem a zero e respeitam o limite de significância com o aumento da defasagem temporal. A CF dos quadrados do retorno, é possível afirmar a existência de heterocitasticidade condicional por haver autocorrelações entre os quadrados dos retornos maiores que zero, anteriores às 30 primeiras defasagens. Neste slide, observamos a equação do modelo obtido com os coeficientes e seus respectivos p-valores, todos menores que 5%, que indica que todos os parâmetros são significativos. O skill sugere uma simetria positiva e o shape demonstra caudas mais pesadas que o normal. Alfa 1 mais beta 1 sendo menor que 1, indica que o modelo atende à condição de estacionariedade. Pela análise dos resíduos padronizados, podemos concluir que para Q10, Q15 e Q20, os p-values variam entre 3 e 8%, sugerindo que há alguma correlação nos resíduos, indicando rejeição da hipótese nula de ausência de correlação. De acordo com o quadrado dos resíduos padronizados, quando aplicado aos resíduos ao quadrado dos p-values, todos acima de 20%, indicam a não rejeição da hipótese nula. Podemos concluir que o modelo não ficou bem ajustado para a modelagem da média, mas ficou bem ajustado para a modelagem da variância. Aqui trouxemos um histograma dos resíduos padronizados, onde podemos observar que a distribuição t-student assimétrica vai se ajustar muito melhor do que a distribuição normal. Os quantis utilizados são a partir da distribuição t-student assimétrica e correspondem a 1% e 99% nos limites. Então, com o auxílio dos quantis, conseguimos traçar um limite superior e inferior dos logs retorno. E para o limite inferior, 99,14% dos resultados ficaram acima do limite inferior. Já 98,93% ficaram abaixo do limite superior. Previsão. Para finalizar, trouxemos aqui a previsão para o VAR de 1 dia, que é para uma posição comprada de um ativo da VI23 na data de 28 de 11 de 2024. A perda máxima estimada para esta aplicação em um período de manutenção de um dia é de 4% sobre o capital investido, com uma probabilidade de 99%. Para o VAR de 10 dias, para uma posição comprada de um ativo da VI23 na data de 28 de 11 de 2024, a perda máxima estimada para esta aplicação em um período de manutenção de 10 dias é de 12,7% sobre o capital investido, com uma probabilidade de 99%. Para o VAR de 30 dias, para uma posição comprada de um ativo da VI23 na data de 28 de 11 de 2024, a perda máxima estimada para esta aplicação com um período de manutenção de 30 dias
é de 22,03% sobre o capital investido, com uma probabilidade de 99%. Por fim, no trabalho realizado, foi apresentado o cálculo e a análise do valor em risco da ação da empresa Telefônica Brasil, que pode ser identificada pelo código VI23. Além disso, utilizou-se o método GART, em que foi escolhido a combinação que melhor minimize o BIC para a aplicação da ação. Por fim, compara-se com os logos de retornos acumulados out of sample e conclui-se que estes estão dentro do limite de perdas máximas calculadas dia a dia para o período indicado. Vale lembrar que isso não é uma recomendação de compra e venda. Para finalizar, temos aqui as referências que foram utilizadas no trabalho. Muito obrigada por assistir.